Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos ao canal Cultivando Pedologia, que é um oferecimento dos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, ambos localizados no campus Professora Sinobelina Elvas, aqui na cidade de Bom Jesus. E hoje nós vamos ter um convidado super especial no quadro Barrancos e Trajetória. É o Dr. Virley Álvaro de Oliveira. Para quem não conhece o Dr. Virley, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp. E ele tem um histórico considerável na pedologia brasileira, tá certo? Ele trabalhou muitos anos no IBGE, hoje ele é aposentado, e sua contribuição ocorre de diferentes maneiras, inclusive na construção do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né? Para quem não sabe, o Dr. Virley ele é um dos autores do nosso querido e maravilhoso CIBIX, tá certo? Então, não sai daí que nossa conversa tá muito legal. Bom, gente, começando aqui a nossa conversa com o professor Virley. Primeiramente, eu queria dizer muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei muito feliz, mas com certeza, mais feliz ainda ficarão os nossos estudantes por ter esse contato com o senhor. Está lhe fazendo uma pergunta, né? Que é, por que pedologia, né? Por que pedologia? O senhor estudou lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e você teve contato com muitas áreas, né? E você escolheu a pedologia. Então, seja bem-vindo. Certo. Bem, primeiro vamos começar com o interesse pela ciência do solo, né? A pedologia é um ramo dentro da ciência do solo que eu acabei optando por ela. Mas, de início, a minha intenção era a ciência do solo. E isso aconteceu já quando eu estava fazendo minha graduação, como você falou, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, antiga Escola Nacional de Agronomia. Isso se deu nos idos de 70, década de 70, mais precisamente entre 1973 e 1976, quando eu fiz a minha graduação em agronomia. Naquela época as coisas eram muito difíceis, não tinha quase nenhuma pós-graduação no Brasil, a gente tinha que se contentar com a graduação e estava bom demais, né? Você já consegui ter uma graduação. Quando eu entrei no curso, eu conheci alguns colegas que eu tinha uma grande consideração, que já trabalhavam com solos. Então, eu disse, quando estiver lá no curso, vai lá no departamento de solos, talvez você goste. E eu, assim que entrei no curso, comecei a me aproximar do departamento de solos e realmente vi que, dentre todas as possibilidades que a agronomia oferecia aos alunos na época, foi a que eu mais interagia, que eu mais me identifiquei. Foi o departamento de solos. Então, comecei já desde o início fazendo todas as disciplinas que eles ofereciam, me aproximei dos professores, dos funcionários, etc. Naquela ocasião, existia uma bolsa de pesquisa do CNPq, chamada Iniciação Científica, na categoria, era especificamente para alunos, orientação de alguns professores. Eu consegui uma bolsa, como você disse, na área de fertilidade, que sempre foi a área que é de maior visão, né, de maior glamour. Todo mundo fala fertilidade, corrigir solo, produção, aumentar a produtividade. Todo mundo vai mais ou menos nessa linha. E não foi diferente comigo. Peguei uma bolsa, fiquei os 2 últimos anos de faculdade cumprindo esse trabalho dentro dessa bolsa de pesquisa em fertilidade do solo. Ao mesmo tempo, prestei concurso interno, passei a ser monitor de uma das disciplinas oferecidas no departamento de solos da universidade, e desde então, me decidi que eu ia trabalhar com solos. Então, os 2 últimos anos de faculdade, praticamente me dediquei integralmente às questões ligadas a solos, aos trabalhos do departamento, me aproximei de muitos professores, e já estava praticamente decidido a trabalhar com isso. Mas a pergunta que você fez sobre a questão da pedologia, eu imagino que você queira dizer essa questão desse ramo da ciência do solo que trata da gênese, classificação, mapeamento. Isso só veio acontecer depois que eu saí. Quando saí, ainda estava indeciso em que área fazer, em que área seguir, ia depender muito de empregos, que eu conseguisse, a oportunidade que eu tivesse. Mas no último semestre do meu curso, eu vi
veiculando na televisão brasileira anúncios, propaganda do projeto Radan, que foi o organismo criado naquela ocasião, tinha 5 anos de existência, que fazia levantamento de recursos naturais na região amazônica. Passava umas propagandas bonitas, uns filmes, o pessoal sobrevoando, as equipes descendo de helicóptero, entrando na floresta, coletando amostras de solo, de rocha. Isso, para mim, me despertou minha curiosidade, achei muito interessante. E comecei a verificar qual a possibilidade que eu teria de ingressar nisso, se era possível com recém-formado e tal. Aí fiquei sabendo que um dos nossos professores, na época, o professor Doraci Pessoa Ramos, era uma pessoa que conhecia o diretor de solos do projeto Radan, que tinha sede em Belém, na época. E ele geralmente recorria ao professor para enviar alunos assim que gostavam da área de solos. Conversei com ele e foi uma coisa... Deu tudo certo. Ele logo me indicou, uma semana depois eu já estava em Belém, contratado pelo projeto Radan. E 15 dias depois já estava na linha de frente, no meio da Amazônia, descendo de helicóptero e fazendo amostragem de solo. Isso, para mim, foi um deslumbramento, né? Um cara saído lá do interior do estado do Rio, lá bem interior mesmo, nunca tinha visto nada, né? Vou para uma frente de trabalho que era uma coisa fantástica. Aquilo tudo deixava a gente... E eu percebi que era aquilo que eu queria. Não teve jeito. Fui ficando e fui passando, o tempo passando, e estou aqui até hoje. Quase 50 anos depois, trabalhei minha vida inteira com mapeamento de solos. Então, não sei se respondi sua pergunta, mas a coisa aconteceu mais ou menos assim para mim. Não me arrependo em nada. Imagino que deve ter sido uma experiência fantástica de verdade, né? Você, não só pela realidade da época, né? Mas pela importância do trabalho que você estava desenvolvendo, né? E como você mesmo falou, isso abriu portas, né? Abriu portas para você, assim, e que você consegue trilhar nesses caminhos até hoje, né? Até hoje, ainda continuo usufruindo dessa oportunidade que tive, né? O senhor nessas experiências, né, você trabalhou muito tempo no IBGE e rodou o Brasil inteiro, né, não só durante o projeto Radan, mas depois disso também, classificando solos, fazendo mapeamento, e com certeza andou muito de Toyota Bandeirante, né? Sem dúvida. O que você pode falar dessa experiência de rodar o país inteiro classificando solos, conhecendo diferentes regiões, realidades, né? Que eu até brinco com meus alunos que o presidente da República deveria ser, antes de tudo, um pedólogo, né? Porque só sendo um pedólogo para rodar esse país inteiro e conhecer diferentes realidades, climas e tudo mais. Mas fala para a gente, como é que é essa experiência? Exato. Ser pedólogo na área de mapeamento, fazer questão de separar, na área de mapeamento, que tem os pedólogos só de taxonomia, outros só de laboratório, de gênese e tal. Mas esse pedólogo da área que eu escolhi, que é o de mapeamento de solo, primeira coisa, exige que se vá a campo. Você não consegue fazer mapa de solo sem ir a campo. Então, você passa de um mapeamento para o outro, de um solo para o outro, sempre. É uma das poucas profissões que te dá a chance de conhecer e te obriga a viajar. Você está sempre, continuamente, viajando, mudando. Passa de um levantamento para o outro. Então, a cada dia que você vive num levantamento, você tem um conhecimento novo. Então, eu acho que é um grande privilégio quem tem uma profissão como essa. Eu acho que eu sou um privilegiado, porque eu pude, a cada dia da minha vida profissional, estar ampliando meu conhecimento, tanto profissional quanto conhecimento geral, no sentido de conhecer novas culturas, novos povos, novas regiões. E você vai criando um apego, vai aumentando o seu conhecimento de uma certa forma, que depois você... Hoje, por exemplo, conheço todo o Brasil, não vou dizer palmo a palmo, porque também seria muito, não tem como, ninguém conseguiria, mas conhecer seguramente todas as regiões do Brasil, todos os pés do ambiente. Eu já fui neles, já trabalhei, já pesquisei. E o mapeamento de solos é sempre um desafio novo, a cada dia. Uma grande chance de você fazer mapeamento é que você não entra naquela coisa de repetir a mesma coisa a vida inteira. Você está sempre mudando, sempre ampliando o seu conhecimento. Não existe solo igual. Existe conjunto de solos semelhantes, né? Você agrupa mais ou menos semelhantes. Então, a cada dia você está ampliando o seu conhecimento, aumentando, tanto do ponto de vista profissional, na questão da taxonomia, quanto no conhecimento geral
novas culturas, novos povos, novos, né? E a gente já teve em situações as mais diversas, umas mais difíceis, menos difíceis. Viu? Isso tudo, para mim, é engrandecimento. Agora, é claro, as pessoas são diferentes, é isso que traz a graça, né, do ser humano. Se todos fossem iguais e gostassem da mesma coisa, seria uma coisa muito ruim esse mundo. Eu creio que as pessoas que têm essa coisa de gostar da natureza, de gostar da terra, de gostar das coisas naturais, acabam, né, se deliciando. É um privilégio para quem pode. Eu tenho vários colegas que tentaram e desistiram. Não era a área deles. Hoje são grandes comerciantes, são grandes empresários, fazendeiros. Saíram, mas para quem gosta e nasce com esse dom, é meio tipo jogador de futebol, né? Se nasceu com o dom, teve a chance, você vai fazer com prazer. Eu vejo assim. Gosto, acho que quem escolhe e gosta é a melhor profissão, não tem outra. Sem dúvida, sem dúvida. E esse seu conhecimento, né, sobre esses diferentes pedoambientes, né, refletiu, inclusive, na sua participação na construção do nosso sistema brasileiro de classificação de solos, né? O que o senhor pode falar sobre a construção desses CBICs? Sistema brasileiro? Isso. Olha, Rony, é uma coisa muito interessante. É claro que todo esse conhecimento foi que me levou hoje a fazer parte do grupo. Há mais de 20 anos que eu participo do sistema brasileiro. Eu sou, digo assim, um tipo do guardião, aquele que está ali junto, promovendo com outros colegas, né, formamos um grupo de trabalho. Mas o sistema brasileiro tem uma história muito interessante para os jovens, né? Primeiro que eles deveriam ter em mente uma coisa: o Brasil devia se orgulhar, deve se orgulhar de ter um sistema brasileiro, não é só porque eu participei, ajudei a construir, mas porque nós somos o único país latino que temos um sistema próprio de classificação de solos. Na África não existe nenhum, parte da Ásia quase nada. Nós temos sistemas desenvolvidos nos países considerados desenvolvidos, né? Europa Ocidental, por ali, Estados Unidos. Os demais países geralmente copiam. Até aqui na América do Sul, a Argentina, que é um país vizinho nosso, usa o sistema americano de classificação de solos, porque o clima deles é mais semelhante ao clima, né? Um clima mais temperado, subtropical. Enquanto o nosso não. Nós vivemos com a nossa grande maioria do território está em área tropical e equatorial. Tem uma pequena parte no subtropical. Então, nossos solos realmente não eram contemplados na maioria dos sistemas existentes, que são aqueles europeus, lá, os russos, franceses, etc. E o americano também, que tem um clima lá, em sua maioria, diferenciado do nosso. O que acontece? O sistema brasileiro nasceu de uma demanda do próprio pessoal que sempre trabalhou com mapeamento, que é aquele grupo da área de mapeamento de solos. E, brevemente, a gente pode resumir. O Brasil, em termos de governo, começou a se dar conta da necessidade de conhecer os solos brasileiros melhor e mais adequadamente, sua distribuição geográfica, sua potencialidade, mais ou menos no final da década de 40. Então, o Ministério da Agricultura criou uma comissão de solos, que era um departamento criado exatamente para cuidar das questões de solos do Brasil. Essa famosa comissão de solos foi um marco. Aí também se criou a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e veio de lá para cá, né? Mas essa comissão de solo patinou aí uns 10 anos sem saber exatamente o que fazer, não tinha muito recurso, tudo era muito escasso, nem escola, nem profissionais bons de pedologia nós tínhamos no Brasil, alguns poucos. Então, isso aconteceu, mas essa comissão de solo foi o início de todos os mapeamentos realizados no Brasil de forma sistemática, organizada dentro de um programa nacional. 10 anos depois da criação da comissão, ela foi reestruturada e recebeu a missão de ter um caráter executivo, ou seja, de produzir informações sobre solos, criar informações. E assim sendo, veio a ideia de se criar um Programa Nacional de Levantamento de Solos, de reconhecimento dos solos brasileiros. Aí a comissão de solos, bem, para nós fazermos mapeamento, nós precisamos, primeiramente, ter gente para fazer, capacitar pessoal. Juntaram e começaram. Foram pelo menos 4 cursos seguidos intensivos de mapeamento de solos, com agrônomos e outros profissionais afins, foram juntados, isso na década de 50 já.
E já começaram os primeiros pioneiros pedólogos do Brasil foram treinados nessa época. Vinham técnicos do exterior, né, Portugal da FAO, geralmente, vinha para dar treinamento. E você precisava ter gente capacitada e precisava ter alguma coisa, uma classificação de solos para usar para construir um mapa. Isso é o básico. Assim sendo, eles cuidaram do pessoal, juntaram, formaram equipe, treinaram esse pessoal, mas que fazer com um sistema de classificação. No Brasil não se falava, nunca se tinha falado disso. Então, o que foi necessário fazer? Importar o sistema americano, que era usado naquela época, que não era sistema ainda, era uma classificação de solo. Foi criado na década de 40, a famosa classificação de Thorpe-Smith, 1940 e pouco, que foi usada até 1975 nos Estados Unidos, quando criou-se o Soil Taxonomy, né, que é o sistema atual, vigente. E o Brasil foi por aí, empregando esse sistema. Mas veja bem, um sistema criado nos Estados Unidos, aquele sistema era uma relação de classes de solos que eram definidas na medida que iam sendo conhecidos nos Estados Unidos. Nós pegamos esse sistema e começamos a trazer para cá. Então, o primeiro levantamento de solos oficial realizado no Brasil saiu em 1958, que foi o levantamento de solo do Estado do Rio de Janeiro e, então, do Distrito Federal. Esse já usou integralmente esse sistema importado dos Estados Unidos. Em seguida, publicado em 1960, veio o levantamento de São Paulo, Estado de São Paulo, também empregando essa terminologia, digamos. Isso, logicamente, começou a dar problema desde o início, né? Você não podia puxar uma coisa lá de um clima temperado, mais frio, e trazer para aqui, para condições tropicais muito distintas daquelas. Então, não se encaixavam as coisas, né? Você trazia esse solo aqui parece com aquela classe descrita lá, assim, aí trazia para cá, mas não encaixava tudo, né? Ficava um braço de fora, uma perna, assim, num sentido mais... para tentar fazer uma coisa mais compreensível. É como você trazer uma forma de lá e enfiar dentro, ou uma roupa feita para o povo de lá e querer metê-la aqui num brasileiro, né, nato aqui da região. E as coisas começaram desde então a não dar certo. E assim, os caras que iam fazendo, nós temos que resolver isso, não pode, isso não é para o nosso sistema, esse solo aqui não se encaixa em lugar nenhum. E a coisa foi transcorrendo assim, né? O que fazer? Se nem os americanos tinham um sistema ainda melhor. Eles usavam aquele, e nós fomos fazendo isso. Desde então, criou-se a Embrapa. Dentro da Embrapa, essa comissão de solo passou ao que é hoje Centro Nacional de Pesquisa de Solos, mas que passou, na ocasião de maior tempo, denominado Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solo. E esse organismo que se incumbiu de fazer boa parte dos levantamentos de solos feitos pela Embrapa no Brasil e eles se localizavam justamente digamos assim, na costa leste, do Rio Grande do Sul até aí o Piauí, por todo o leste, né, toda a zona, todos os estados dessa região, com exceção de Minas e Bahia. Eram grandes estados e eles não ficaram contemplados, mas todos os demais foram contemplados com o levantamento do Serviço Nacional. Em 1970, criou-se o Projeto Radan e começou a atuar na Amazônia. Então, as coisas foram caminhando no sentido de convergindo para o centro do Brasil e se tem hoje um levantamento, um mapeamento de solo de todo o território, mas sempre realizado assim, de forma muito genérica, detalhes muito baixos de cartografia e de taxonomia também. Então, mas evidenciado sempre que as coisas não funcionavam. Se você pegar um levantamento e comparar com o outro, você vai ver que tem muitas diferenças gritantes na taxonomia, ajustes de uma equipe que não eram os mesmos de outra. Então, a coisa ficou sempre clara que era preciso fazer alguma coisa. E, ainda assim, com base nisso, alguns tentavam organizar o que se tinha de classificação do Brasil e foram lançados em 1982, me parece, que o Camargo, Kant, Egon Kant, o professor Kaufmann, me parece, soltaram uma classificação de solos usada no Brasil, tentativamente com base nesses levantamentos. Em 1990, e já 92, me parece, que já saiu um outro livro que chama-se Classes Gerais de Solos, do professor Bertoldo, Klinger e Marcelo Camargo, já tentando organizar melhor os solos, o conhecimento que se tinha num livro, até muito interessante, que hoje ainda é uma base de consulta que nós temos. Mas ainda era tudo
assim, que nós chamávamos de classificação, não era organizado, não tinha hierarquia, não tinha organização, e sempre fizemos isso pensando em um dia organizar um sistema próprio para as condições de tropicalismo brasileiro. E assim foi até 1986, quando se extinguiu o projeto Radan, terminou sua missão, o Serviço Nacional deixou também de fazer levantamento, e o pessoal passou a concentrar mais o foco na área de resolver um sistema brasileiro, precisamos montar alguma coisa. E isso foi feito à semelhança do sistema americano, a Sawyer Taxonomy, que é um sistema taxonômico bastante divulgado, comum, né? Você organiza os elementos em níveis categóricos, priorizando essa ou aquela característica, e os enquadra de acordo com critérios lógicos, né? De interesses pragmáticos ou não. Isso foi feito no sistema brasileiro. E hoje nós temos um sistema que está hoje na sua 5ª edição. Ele surpreende, até de forma surpreendente para nós, quando foi lançado, ele foi super bem acatado. Todos aceitaram, não houve críticas, que significava que realmente existia uma demanda reprimida por um sistema. Isso foi lançado em 1999. E até hoje nós estamos na 5ª edição dele, lançamos a última agora no Congresso Internacional de Solos, que teve no Rio de Janeiro, 2017, né, 18. E temos, se tem uma ideia, é a publicação mais vendida da Embrapa, de todos os tempos. É uma coisa que é sucesso, não é só o pessoal que trabalha com pedologia que compra, todo mundo, e gente de fora do Brasil. Então, eu acho que é um motivo de orgulho brasileiro, é uma ferramenta feita no Brasil por brasileiros e que atende às condições brasileiras, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí, as coisas aconteceram nessa ordem, né? Uma demanda da própria comunidade. E dentro da sua visão, você acha que existe alguma ordem no CIBIX, no nosso sistema, que possui uma lacuna maior, né, que precisa de uma atenção maior devido às características do nosso ambiente? Sim. Temos ainda alguns problemas até hoje, né, que a gente vem lutando para tentar resolver, mas que são problemas mais complexos, como, por exemplo, a ordem dos spodossolos. Isso é um grande problema, é uma pedrinha na chuteira nossa e de todo o grupo, porque realmente a cada RCC que passa, a gente inclui perfis para estudar. Recentemente fizemos no Maranhão, eram 2, acabamos visitando só um, mas perfil ali dos Lençóis, da região dos Lençóis. E é um perfil complicado, porque até na sua base conceitual a gente já tinha problema antes de lançar o sistema. Até que espessura nós consideramos seção de controle, é um solo muito diferenciado. Nós temos limites aqui nas zonas tropicais, a matéria orgânica ela sai muito rápido do sistema, então até que onde nós vamos considerar, que teor de matéria orgânica nós vamos considerar para entender como um meio espódico. Se nós baixarmos muito, nós eliminamos a maior parte do superdossol que nós temos. Sai em todo nível de fósforo, nível de ferro, qual o teor, de forma, e até onde nós determinamos se ele foi realmente transladado por gênese, até que ponto isso foi. Então, os problemas de laboratório, sem dúvida. Eu digo aqui em espodossolo, plintossolo, nós estamos aqui, nós criamos a classe no Brasil, porque os outros países não têm esse solo assim, nessa quantidade que nós temos, e com essa importância que nós temos. Então, nós optamos por criar uma ordem. Eu tenho sido responsável por essa ordem no tempo que eu participo lá, e a gente melhorou muito, avançou, mas agora nós estamos com pesquisas aqui que estão contradizendo tudo que nós temos de informação sobre gênese de plintossolo. Estamos desenvolvendo aqui em Goiás. Então, é uma coisa que nós vamos ter que ajustar, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde. Mas acreditamos que todo sistema é assim, todo sistema de classificação, na medida que o conhecimento vai aumentando, vai crescendo, a gente vai tendo que ir promovendo ajustes, não tem como fugir disso aí. Sem dúvida, sem dúvida. E dentro dessa linha, ainda assim, qual seria, né, na sua geração, a pedologia, né, como um todo, daí eu estou envolvendo todo mundo, né, ela tinha os principais desafios, né,
que era esse conhecimento inicial, né? O acesso era muito difícil e tudo mais. Nos dias de hoje, qual é a sua visão em relação a isso? Quais são os desafios da nova geração de pedólogos? Eu colocaria, assim, na minha posição pessoal, isso, nessa ordem, o grande, principal, o maior de todos, da pedologia no seu todo, e dos profissionais, obviamente, dos profissionais da pedologia no Brasil, seria nós agora buscarmos construir mapeamentos de solos em nível de detalhamento compatível com a demanda atual. Que tudo que nós temos é muito genérico. Como você sabe, os mapeamentos de solos são divididos em categorias e cada uma delas se presta a determinados fins. Nesse primeiro momento, o que nós temos no Brasil atende basicamente às demandas governamentais, principalmente ao nível de federação e de algumas unidades estaduais. Mas nem todas as unidades estaduais estão satisfeitas, porque nós precisamos de melhorar o conhecimento em algumas, como Goiás, Minas Gerais, sem falar vários estados da Amazônia, Pará, Amazonas, não tem mapeamento de solos que atenda às demandas específicas. O detalhamento não atende a isso. Alguns estados, sim, como São Paulo, já tem que promover os seus próprios trabalhos, em parte já tem levantamentos para 100 mil, outros estados, como Pernambuco, também já fez, me parece que é Alagoas, mas são muito poucos os estados. Então, o que nós temos atendido em termos de demanda hoje no Brasil é uma demanda na esfera federal, que esses levantamentos que foram realizados pelo RADAN e Serviço Nacional de Solos atendem, são os levantamentos direcionados para atender demandas governamentais, questões desenvolvimentistas, essas coisas, saber onde tem potencial para incentivar tais e tais atividades. Isso é de cunho governamental. Mas quando nós entramos no mérito dos projetos executivos, com aquelas demandas da agricultura, por exemplo, da irrigação, isso nós não temos dados. Não temos nada de dados para atender essa demanda. Isso é uma demanda que está aí, solta e precisa ser resolvida. A demanda, mesmo governamental, ao nível de município, não existe. Nada que satisfaça. Então, o nosso grande desafio no momento é realizar esse novo mapeamento de solo do Brasil em nível de detalhamento compatível com essas demandas que estão aí, né? Municipais e específicas de algumas atividades. Nós somos um país que temos o nosso PIB todo voltado, a maior parte em cima do agronegócio, atividade agropastoris, e nós não temos levantamento de solos que atendam isso. Essa é a primeira parte do desafio. E isso, equipe, nós temos equipe? Claro que temos, hoje temos. Eu posso falar porque eu vivi toda essa situação. Na minha época nós não tínhamos nada. Eu aprendi pedologia trabalhando no campo. Hoje nós temos escolas que, como você, vários profissionais que já saem, pronto. Nós temos universidades espalhadas por todos esses recantos do país que ensinam solos, ensinam pedologia. Nós temos esses governos anteriores que transformaram, né, escolas técnicas em institutos federais. Quase todos eles têm um ou dois profissionais bons ali. Recentemente, nós fizemos aqui, quando começamos a falar em Pronasolo no Brasil, nós fizemos aqui em Goiás os cursos de treinamento de pessoal para mapeamento. Nós pensávamos que não ia aparecer ninguém. A demanda foi tão grande que nós tivemos que fazer 2 edições. E ficou gente faltando. Sempre me pergunto, quando vai ter outro? Já pensando no Pronasolos. Então, nós temos, e todos esses profissionais, todos com doutorado, mestrado e doutorado. Eu falei, gente, na minha época isso não existia, nós discutimos com graduação entre nós. Então, nós temos gente, falta só treiná-los para mapeamento. Nós temos escolas, temos formação, temos muita gente sendo formada. E nós temos um sistema que atende bem a qualquer nível de detalhamento que nós queiramos. Então, o que é que nos falta? Um programa nacional. Né? Um programa nacional, porque a iniciativa privada não banca isso. Então, nós estamos, desde 2015, trabalhando em cima do desenho desse programa, que é o Pronasolos, e ele tem como meta principal detalhar o Brasil, mapa de solos, para 100 mil para todo o território, e áreas detalhadas, prioritárias, detalhamento maior em áreas prioritárias. Então, essas são as 2 grandes linhas, pelo menos até onde eu participei das discussões.
Agora, dia 19, a ministra da Agricultura assinou o decreto nomeando os comitês, né, estratégicos que vão tocar. Então, já existe o Plano-Solos. Agora, questões políticas, financeiras, mas agora com essa questão de Covid aí, recessão, nós não sabemos quando efetivamente vai ser implementado, mas nós sabemos que vai, porque já existe, é uma pessoa existente. O Plano-Solo é uma pessoa jurídica existente. Tem suas metas, vão ser ajustadas, melhoradas. Então, nós temos grandes desafios. O outro grande desafio que eu acho que é nosso e do governo é fazer essas informações não ficarem armazenadas em arquivos, não é produzir mapa em escala, né, em grandes escalas, e produzir e arquivar. Tem que fazer isso funcionar. Você sabe muito bem que você vai em alguns países aí, você não consegue furar um poço no fundo do teu quintal sem consultar o órgão do município lá, que tem um pedólogo, que vai dizer se aquele solo é propício para você fazer um poço, uma fossa séptica. E no Brasil, isso é uma bagunça. Você tem ANA, que governa a água, você não faz uma prospecção mineral, pelo menos oficialmente, sem ir lá no DNPM pegar uma autorização para fazer um registro de pesquisa, um requerimento de pesquisa. A ANA, você precisa de outorga de água, mas o solo, qualquer um faz o que quer com o solo. Não tem nenhuma legislação que cuide de nada. Se você quiser tirar caminhões e jogar fora, você faz, você não tem que prestar conta a ninguém. Então, o Pronasolo tem essa pretensão também de se tornar um elemento, uma ferramenta para também administrar solos, nesse sentido, governar solos. O que fazer com o solo? O que se pode fazer? O que não se pode? O governo tem que ter elementos para, se você quiser fazer isso aí, você faz por tua conta, mas se você quiser fazer isso aqui, que é o melhor, nós vamos te dar um apoio para o próprio produtor. Então, nós acreditamos que o desenho está formado, nós temos profissionais, temos um sistema e temos um programa nacional já criado. Eu acho que as perspectivas são boas. Agora, a parte política não entra, não quero nem saber. Não é minha parte. Vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que isso é um bom incentivo para os jovens. E antes você falava, vou estudar pedologia. Na minha época foi toda assim. Você falou numa coisa, o pedólogo está sendo extinto. Isso aí já é uma discussão que nós trazemos desde 1980, 86, porque com a extinção do projeto Radan, das atividades e do Serviço Nacional de Levantamento de Solos, o que aconteceu? As equipes que existiam de mapeamento foram acabando, não? Envelhecendo, perdendo, não foram sendo renovadas, não foram sendo repostas, porque não existia mais programa de levantamento. Então, ninguém queria se treinar para mapeamento se ele não tinha nada que fazer, não tinha emprego, não tinha nada. As pessoas até falam, está em extinção a pedologia. Não era a pedologia que estava em extinção. Tanto é que as escolas proliferaram. Hoje nós temos profissionais mais diversos, muito mais capacitados do que eram os jovens naquela época. Nós temos muita gente aí. Se você anunciar, queremos pedólogo, vai aparecer gente. A gente me procura dia a dia. A questão é, nós precisamos de programas nacionais, né, que encampem isso e que direcionem essa coisa. Essa é a minha visão. O grande desafio não é fazer mapa também para botar na prateleira. É fazer isso ser utilizado na produção, racionalização de adubo, de corretivo químico, de água. Tudo isso é feito ao Deus dará. Né? As técnicas existem. Você sabe, técnica de conservação, técnica de correção química, o manejo de solo, manejo de água. Mas aplicar isso, você precisa ter um mapeamento de solo. Você tem que saber em que solo aplica o quê. Né? Não pode ser assim. O Deus dará, faz do jeito que quiser, cada um faz e diz para o vizinho o que tem que ser feito. Então tem que ser levado com mais seriedade. Eu acho que o futuro está aí também, que desenhado. Está muito bom. E para esses estudantes... Para esses estudantes de graduação, né? E pós-graduação, né, que vão cumprir esse papel no futuro, né, esses estudantes que querem se tornar profissionais de referência, qual é o conselho que você, né, com toda a sua carga profissional e sua história de vida, qual o conselho, no contexto geral, que você dá para eles seguirem esse mesmo caminho para se tornarem profissionais de referência? O que eu diria é o seguinte, como em toda profissão na vida,
você tem sacrifício, você tem tua dose de sacrifício. Por exemplo, eu falei agora no lado bom de você aumentar teu conhecimento a cada dia, quando se trabalha com mapeamento, como eu fiz, mas tem o outro lado, né, que é a família, é a casa, você tem que dispensar um pouco a atenção de um lado para dar para o outro, tem que saber equilibrar essas coisas, se você escolher a área de mapeamento, porque exige que você vá a campo, senão você não vai fazer mapeamento. Por outro lado, o que eu diria, mas se a pessoa quer e gosta, não tem barreira para isso. Você consegue conciliar as coisas e levar. O importante é você fazer o que gosta. Eu só não aconselho ninguém que não goste de ir a campo. Eu tenho conhecidos que falam, eu não gosto de ir para campo. Então, paciência, fica no escritório. Eu arrumo uma atividade que te atenda lá. Se você gosta, então você tem que... Eu aconselho o seguinte... Eu aprendi isso quando eu estava saindo da faculdade. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa ser bom naquilo que você escolher. Você não precisa dominar todos os assuntos, entendeu? Mas se você escolher uma profissão, seja o melhor nela, o melhor possível nela. É a única maneira de você crescer. Você vai crescer interiormente e externamente. Não precisa querer dominar tudo, você entender tudo quanto é solo, mas você quer classificação, então se dedique à classificação. Estude taxonomia, estude mapeamento. Ou, se for para outra linha, que também tente ser o melhor em cada área que você escolher. É o conselho que eu dou. O sucesso vem em decorrência. Ótimo conselho. Professor Viley, muito obrigado pela sua atenção, tá certo? Suas palavras foram fantásticas. E eu agora dou a palavra a você, para você finalizar. Eu que agradeço a você, né, pela oportunidade. Eu acho que é uma excelente iniciativa essa de vocês, já que estamos todos, né, o mundo inteiro está parado, pelo menos que se esteja fazendo alguma coisa assim possível de ser feita que possa ser útil. E eu acho, sempre que posso, sou convidado, eu gosto de conversar com esses jovens. Não é assim tão ruim ser... Qualquer profissão é boa desde que se leve a sério, com responsabilidade. Essa área de mapeamento, ela andou titubeando um pouco por falta de programa, mas a gente já notou há muito tempo que a própria iniciativa privada já entendeu que a pedologia é um instrumento importantíssimo, é um instrumento de produção. Eu acredito que muito breve, nos pacotes de manejo, tem que já sair incluído o levantamento de solos adequado para cada uma das atividades que se queira, como um elemento de produção, como se faz, por exemplo, na indústria canavieira. Chegou há muito tempo que o pessoal não conseguia resolver problema com o manejo comum, eles passaram a entender que tinha que vir um levantamento de solo na frente. Aqui em São Paulo se faz muito isso. Eles têm equipes que vão fazer. Por quê? Porque muitas vezes o problema não é químico, não é mineralógico, não é aquela coisa que já está aquele batidão do manejo, faz mais profundo, mais raso, não. O problema já está embaixo e não se vê. Então você tem que entrar com mapeamento de solos para saber onde você pode entrar com tal variedade de gangue, com aquela, com outra. Então, o mapeamento de solo já está indo para o caminho de ser uma ferramenta de produção agrícola, por exemplo. E eu acho que o futuro é enorme, talvez, de todos esses ramos aí, eu vejo como uma possibilidade maior de crescimento, é o mapeamento de solos, que até hoje as pessoas dispensam, né? Existem vários fatores que contribuem para isso. Eu não vou gastar dinheiro com isso, eu não vou gastar com aquilo. Aqui no Centro-Oeste nós temos tal da cultura do chapadão, aquela coisa, é tudo igual, é um solo só. Então, o que se faz em uma fazenda serve para todas as outras. As pessoas não dão importância, até com uma certa razão, para que fazer levantamento de solo? Vai funcionar tudo igual, não vai mudar. Mas quando você sai do chapadão, aí, vamos dizer assim, o bicho pega, né? Não é mais a mesma coisa. Aí, a cada solo você tem que conhecer para saber como tratar cada um deles. Aí que entra o levantamento de solos. Muitos empresários já quebraram a cara tentando fazer a mesma coisa que fazia em cima do chapadão lá embaixo, e quebraram, porque lá a coisa é diferente, não é um único tipo de solo. Então, eu acho que nós da área de pedologia e de gênese, e de todo, de solo, todas as ciências, mas nós temos um futuro ainda muito grande, principalmente no Brasil, né? Tem essas características, esse tamanho todo, potencial enorme para crescer. Eu acho que temos que confiar no futuro. Vai melhorar. Espero ainda poder ver alguma coisa disso aí. Vai sim. Gente, então é isso.
muito obrigado aí por ter assistido o vídeo, espero que tenha ficado até o final. Não esquece de dar aquele joinha e se inscrever, tá certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.